A transformação revolucionária em 2019, embarcado ali no Real Madrid, começou com um ambicioso projeto de modernização para adaptar o Bernabéu aos padrões de estádios mais contemporâneos, incluindo inovações tecnológicas impressionantes, como o teto retrátil, sistemas de segurança de última geração, Wi-Fi e aquelas telas gigantescas, né? Qual foi o resultado disso? Tecnologicamente avançado, redefine a experiência dos fãs. Esse é o estádio. O projeto vencedor foi proposto pelos arquitetos da R35, GMB e Ribas. Apresentou um design muito revolucionário e com a fachada de aço extremamente envolvente, onde as imagens poderiam ser projetadas e, claro, né, uma tela de vídeo gigante de 360 graus com um teto fixo totalmente fechado. Isso marcou o início de uma era de transformação para o Bernabéu e que alinhou com as tendências globais na construção de estádios com espaços multifuncionais. O estádio ele não pode ser só para o futebol, ele tem que ter monetização de diversas fontes diferentes. A recente transformação do estádio Santiago Bernabéu, que é lá no Real Madrid, ele é um exemplo que é monumental do poder da tecnologia BIM. Na indústria da arquitetura, engenharia, construção e operações, essa obra se tornou uma das mais significativas do mundo, tanto nos olhares dos esportes, na cultura, e também é um demonstrativo ali de como que o BIM pode ser implementado com sucesso em projetos de grande escala, né? E vai mudando o panorama da construção moderna. Isso é muito importante. E aqui no canal Prosatec a gente vai explorar como que foi esse processo e o papel crucial do BIM nesse empreendimento imenso. Então é isso. Já se assenta aí, pega seu café e vamos falar um pouco sobre tecnologia misturada com arquitetura, engenharia, construção e operações. Não esquece de seguir e compartilhar a nossa mensagem para seus colegas e amigos para ajudar na evolução do canal. Vamos lá? Fala, Prosiante. Bom ou não? Você tá ligado que o estádio Santiago Bernabéu é um ícone histórico, né, do esporte e lar do Real Madrid desde 1947. Tem sido um local de muita esperança e sonhos dos fãs ao longo de décadas em relação ao futebol. Isso sob a presidência de Santiago Bernabéu Este. O estádio passou por várias transformações significativas. Ele começou a construção em 44, tá? E foi inaugurado em 47, aí 3 anos de obra. Ao longo dos anos, o Bernabéu sofreu muitas reformas para ampliar sua capacidade e modernizar as instalações, que é bem comum, tá? Incluindo a adição de um novo telhado em 82 e a construção de 4 torres de entrada em 1992, o ano que eu nasci. Além disso, tornou-se palco de inúmeros eventos históricos, como a final do Campeonato Europeu de 64 e várias finais da Liga dos Campeões. O Bernabéu, ele não é só um estádio para partidas de futebol da Europa, tá? Inclusive, ele sediou o evento da final da Taça Libertadores de 2018, que eram 2 times argentinos e eles escolheram lá para ser essa sede, né? E foi sede também uma das sedes do Mundial de 82. Nas décadas mais recentes, né, a liderança ficou com Florentino Pérez e o estádio passou por uma modernização abrangente para se tornar um recurso financeiro para o clube, abrigando o novo Tour Bernabéu, restaurantes e a maior loja de esportes do mundo. Muito interessante. E essas melhorias contínuas levaram esse estádio a ser categorizado pela UEFA como um estádio de elite, isso em 2007, reconhecendo como um local adequado para organizar tudo que está relacionado a grandes e gigantes competições. Tá? Isso é muito importante para monetizar o empreendimento. O estádio, nomeado em honra de um dos presidentes mais influentes do Real Madrid, tem se desempenhado um papel crucial na lenda do clube, né? Ele é palco onde a equipe celebrou inúmeros triunfos, incluindo a Liga dos Campeões em 5 vezes. O Bernabéu, mais do que um estádio, ele é um templo, né, relacionado à questão de esporte, porque
porque foi onde o Real Madrid se forjou como uma equipe extremamente campeã e consagrada, né? É uma marca de orgulho e paixão para todo mundo que gosta de futebol. É incrível o que os Galácticos fizeram, né? E principalmente o que vários brasileiros tornaram aquela máquina ali de esporte. A transformação revolucionária em 2019, embarcado ali no Real Madrid, começou com um ambicioso projeto de modernização para adaptar o Bernabéu aos padrões de estádios mais contemporâneos. E essa reforma ela foi concluída em agosto de 2023, e incluiu inovações tecnológicas impressionantes, como o teto retrátil, sistemas de segurança de última geração, Wi-Fi e aquelas telas gigantescas, né? Qual foi o resultado disso? Tecnologicamente avançado, que redefine a experiência dos fãs. Esse é o estádio. O projeto vencedor foi proposto pelos arquitetos da R35, GMB e Ribas. Apresentou um design muito revolucionário e com a fachada de aço extremamente envolvente, onde as imagens poderiam ser projetadas e, claro, né, uma tela de vídeo gigante de 360 graus com um teto fixo totalmente fechado. Isso marcou o início de uma era de transformação para o Bernabéu e que alinhou com as tendências globais na construção de estádios com espaços multifuncionais. O estádio ele não pode ser só para o futebol. Ele tem que ter monetização de diversas fontes diferentes. O coração disso está na tecnologia avançada que foi incorporada em cada aspecto do design desse empreendimento. O novo teto retrátil e o gramado removível do estádio são exemplos de inovações incríveis da engenharia. O sistema de última geração permite que o gramado seja dividido em várias partes e armazenado em espaços subterrâneos. E ele funciona junto com uma estufa, né? Até mais próximo do jogo. Essa funcionalidade garante que o estádio possa ser rapidamente reconfigurado para diversos eventos, desde os jogos de futebol, né, a grandes eventos esportivos internacionais e até shows e outros eventos do ponto de vista de entretenimento. Durante a construção, contou com a presença de 800 trabalhadores o tempo todo, tá? Diariamente. E mesmo com o bloqueio em 2020 em relação ao Covid, continuou-se com o desafio de executar a transformação, né, mantendo o estádio em funcionamento. Isso exigiu uma coordenação muito meticulosa ali e uso de tecnologia extremamente avançada ali na construção. Por exemplo, foi usado guindastes ali de 800 toneladas para instalar 2 vigas de aço que atravessam o estádio inteiro. E isso foi um feito impressionante da engenharia. Rosiane, agora quero te propor um desafio. Vem comigo. Quero que você escreva nos comentários qual desses softwares você acredita que foi feito um projeto de estrutura metálica, né? O detalhamento, dimensionamento e detalhamento de fabricação da estrutura metálica. Então vamos lá. Software 1, Robot. Software 2, SAP 2000. Software 3, é isso. Coloca aí nos comentários qual que é o software que você imagina que foi feito esse projeto de estrutura metálica da reforma do Santiago Bernabéu. É fundamental para essa transformação o uso do BIM. Você vai entender por quê. O gerenciamento de informações do edifício, né, proporcionou uma coordenação muito boa entre as várias equipes envolvidas, né? Considerado impecável do ponto de vista de processo. Garantiu que o projeto avançasse sem muitos problemas, mesmo com o estádio continuando a sediar partidas de futebol. Um desafio imenso. Esse sistema permitiu uma sincronização perfeita entre o design, o planejado e a execução, além de facilitar a identificação e resolução de conflitos, que é a nossa compatibilização BIM. Além disso, né, a equipe de engenharia desenvolveu um sistema inovador para o gramado, como a gente falou agora há pouco, o que se assemelha muito com uma persiana que permite o armazenamento subterrâneo de até 3 fileiras de gramado. Essa técnica garante a manutenção de qualidade da grama, mesmo durante eventos que não estão relacionados ao futebol, né, como shows e outros eventos que não vão exigir o uso do gramado. E esse sistema é uma inovação significativa, porque ele evita a necessidade de um espaço externo, que seria usado, por exemplo, para estacionamento, né, para armazenar o gramado. Uma vantagem crucial, considerando a localização do estádio, que é no centro financeiro de Madrid. A estrutura do telhado do Bernabéu é um feito da engenharia. Consiste em 2 treliças estaiadas de 177 metros, 4 treliças transversais de 144 metros. Isso
totalizando aí mais de 9 toneladas de aço. Incrível, né? O teto retrátil ele é composto por 2 painéis formado por almofadas infláveis e essas treliças híbridas, e são todos operados por rolamentos motorizados. Isso é uma exemplificação entre a integração de mecânica com a parte estrutural, que deixa o projeto muito incrível. Devido ao uso efetivo do BIM, permitindo essa coordenação e planejamento mais preciso e complexo, né, na fase de construção, essas treliças principais, que eram fundamentais para a montagem, elas foram calculadas para transferir a carga para as novas torres de evacuação e dos pêndulos articulados, o que demonstrou uma integração muito engenhosa ali com a estrutura que já era existente. Além da cobertura, a reforma incluiu a instalação de um marcador de vídeo extremamente inovador, que foi suspenso no telhado, e também teve a coroa oeste, uma estrutura que suporta a passarela superior e a viga ali do museu. E aí conecta todas as torres, permitindo o acesso ao estádio. Essa remodelação toda, né, do Bernabéu é um marco para o Real Madrid e também um exemplo brilhante do potencial do BIM em projetos de grande escala. O novo Santiago Bernabéu, ele agora tem capacidade ampliada para 87.744 espectadores, um terraço panorâmico, um hotel de luxo e uma estrutura externa metálica que representa um salto para o futuro dos estádios esportivos. Agora vem comigo que eu quero te mostrar uma outra coisa aqui muito interessante. Vamos lá. Alguns pontos de atenção que eu acho que é fundamental nesse processo. Primeiro aqui nós temos o estádio, né? Em volta do estádio a gente tem a área de estacionamento, que está no Centro Financeiro de Madrid. Então, o que foi pensado? Foi pensado que o estádio ele acoplasse o gramado de forma a estar no subsolo. E por que isso? Porque todo projeto de arquitetura, engenharia e construção, ele precisa de rentabilidade. E muitas vezes a gente não olha para esse raciocínio. Então, usar o gramado, colocar o gramado embaixo do terreno, além de permitir todo o processo de melhoria da grama, fez com que o estádio economizasse a área de estacionamento. Como todo mundo sabe, estacionamento é pago. Isso entra na conta de viabilidade da reforma do estádio. Outro ponto interessante é que foi destacado o seguinte: um hotel de luxo no empreendimento, um tour pelo empreendimento. Então, incluir dentro do processo do desenvolvimento de um empreendimento desse tamanho o entretenimento da própria edificação é algo muito relevante para o cenário nacional. Eu vi isso em Nova York, a gente passando, né, pelos pontos turísticos, você vê que grandes prédios, todos eles têm uma história para contar, e essa história para contar, ela é contada dentro da edificação, e você paga para isso, você acompanha isso, vai nos mirantes, vê todo esse processo. Então, esse conceito foi levado também para o Santiago Bernabéu, além da questão do hotel de luxo dentro do empreendimento. Isso tudo, gente, é para a gente agregar valor à edificação e garantir uma rentabilidade para os investidores que não estão colocando dinheiro num estádio desse apenas porque gostam do Santiago Bernabéu, gostam do Real Madrid. Não, que existe uma necessidade de rentabilidade e é um puta de um negócio. Então, entretenimento é um negócio muito bom e arquitetura, engenharia e construção se beneficiam por dar suporte a essa infraestrutura muito interessante. Esse estádio é um ícone, né, para todos nós que gostamos de futebol e representa ali um marco tecnológico na nossa indústria. Aqui no Prosatec, nós estamos extremamente, né, felizes e entusiasmados em compartilhar com vocês grandes cases e histórias de sucesso como essa, onde a tecnologia, a inovação e a paixão pelo futebol, elas estão se encontrando. É uma conquista arquitetônica muito engenhosa e que é uma inspiração para futuros projetos em todo o mundo. Demonstra, né, como a tecnologia BIM pode transformar radicalmente o nosso setor aéreo. Acompanhe-nos enquanto continuamos a explorar e celebrar as maravilhas tecnológicas na construção e arquitetura modernas. Não esqueça de seguir, de compartilhar e também de acompanhar o nosso canal. Um abraço e valeu!